por que o papai está chorando. Em um restaurante movimentado no Brasil, uma família vinda da Holanda desfrutava de uma refeição aconchegante. No entanto, o rosto do homem de meia idade, que parecia ser o pai, mostrava-se estranhamente tenso. Neste momento, com os olhos marejados, o pai começou a chorar. Ao ver o pai em lágrimas, a filha assustou-se e perguntou-lhe por que estava chorando. Na verdade, este pai relutara em viajar para o Brasil. Ele costumava dizer que a Holanda também tinha muitos lugares tranquilos e agradáveis para passar as férias. Então, por que gastar dinheiro voando para um país distante, lá no Oriente? Então, qual seria o motivo que fez este pai derramar lágrimas no Brasil? Vamos descobrir o que aconteceu. Esta história é adaptada da narrativa e do conteúdo de mídia social de Sophie van Miel, uma neerlandesa. Olá, sou Sophie van Miel, sou neerlandesa, mas nas minhas veias corre sangue bielorrusso da Europa Oriental. Meus pais fugiram da ditadura de Lukashenko na Bielorrússia nos anos 2000, buscando asilo na Holanda. Eles só puderam solicitar a naturalização após viverem na Holanda por mais de 8 anos. Naquela época, eu também me naturalizei com meus pais. Toda a nossa família se tornou, assim, cidadã holandesa. Certa vez, encontrei fotos de meus pais mais jovens e pude perceber de imediato que eles cresceram em um ambiente muito diferente do meu, um ambiente mais livre. Meus pais devem ter tido motivos para deixar a sua terra natal, mas nunca os mencionaram. Eu tinha apenas 4 anos quando chegamos à Holanda e não tenho nenhuma lembrança da imigração. A vida de meus pais após a imigração foi realmente muito difícil. Eles aceitavam qualquer trabalho que pudesse gerar renda, tudo para sobreviver. Após inúmeras dificuldades, a nossa família finalmente conseguiu se adaptar à sociedade holandesa. Hoje, meus pais são donos de 3 estabelecimentos, um hotel e 2 restaurantes. Apesar da nossa condição financeira ter melhorado, o hábito de poupar de meu pai não mudou, talvez devido às experiências passadas. Ele usa a mesma roupa há mais de 10 anos e, se mencionarmos qualquer coisa, ele logo diz que é caro. Uma vez, minha mãe sugeriu que saíssem para um encontro romântico, mas ele voltou em poucas horas, mal-humorado. Parece que foi porque meu pai achava que tudo era muito caro em todo lugar, o que irritou minha mãe profundamente. A pobreza passada não afetou apenas meu pai. Como éramos pobres na infância, eu quase nunca tive as bonecas que desejava. As bonecas que eu tinha eram presentes de outras pessoas, achados em mercados de pulgas, ou bonecas baratas feitas de retalhos. Mesmo depois de adulta, sou obcecada por bonecas feitas à mão, chegando até a viajar para o exterior para comprá-las. Para comprar as tradicionais bonecas artesanais brasileiras, eu voei especificamente da Holanda para o distante Brasil. Aproveitei para passear e fiquei 8 dias por lá. Embora eu tivesse ido inicialmente pelas bonecas, acabei me apaixonando pelo Brasil. O Brasil não tem apenas muitos pontos turísticos clássicos, mas as pessoas também são muito amigáveis. E o país possui muitas instalações de alto padrão e serviços convenientes, sendo realmente um ótimo lugar para se viver. Em particular, houve algo que vi no Brasil que me surpreendeu muito. A partir daquele momento, decidi que levaria meu pai para viajar para o Brasil. Alguns meses depois, pouco antes do aniversário de meu pai, sugeri aos meus pais: que tal irmos ao Brasil? Meu pai começou a reclamar novamente, dizendo que se podia viajar de trem pela Europa de forma barata, por que gastar dinheiro voando para um país tão distante? Ele dizia que era um desperdício. Eu lhe disse que, vendo na prática, o Brasil era melhor do que muitos países desenvolvidos da Europa, mas a reação do meu pai ainda não foi boa. No entanto, com a insistência constante minha e de minha mãe, meu pai finalmente cedeu. Para economizar dinheiro, pegamos uma companhia aérea low cost europeia e chegamos com dificuldade a Salvador, começando a nossa viagem oficial pelo Brasil. Enquanto caminhávamos pela cidade turística, entramos em uma cafeteria para tomar um café. Como o café era muito forte e doce para o nosso paladar holandês, pedimos água ao atendente. Foi aí que meu pai começou a falar sobre desperdício de dinheiro novamente. Mas quando lhe disse, sorrindo, que a água era de graça, ele ficou extremamente surpreso. Meu pai parecia chocado por a água ser gratuita e tão pura. Em restaurantes e cafés na Holanda, a água é geralmente paga. Se não quiser pagar, é preciso beber água da torneira. No entanto, a Holanda não tem uma água da torneira tão limpa quanto a brasileira. A água lá costuma ter um leve sabor metálico
e por motivos de saúde é melhor evitar beber lá. O choque do meu pai não acabou. Enquanto visitávamos uma igreja histórica, minha mãe disse que precisava ir ao banheiro. Meu pai disse para ela aguentar um pouco e ir ao banheiro no restaurante quando fôssemos almoçar. Mas eu disse, tudo bem, podemos usar o banheiro da igreja. Meu pai perguntou novamente por que desperdiçar dinheiro para usar o banheiro. Eu lhe disse que o banheiro também era gratuito. Foi então que meu pai perguntou, surpreso, a água no restaurante do Brasil é de graça? Os banheiros públicos são de graça? Até mesmo os banheiros das igrejas são de graça? Na Holanda, os banheiros em restaurantes ou cafés são apenas para clientes. Mesmo nos shopping centers, os banheiros são pagos. Em muitos países da Europa é assim. Em contraste, a maioria dos banheiros públicos no Brasil é gratuita. E nos restaurantes, se for uma emergência e você perguntar, geralmente eles permitem o uso. Meu pai disse que esse tipo de ambiente social era maravilhoso e que seria possível economizar muito dinheiro vivendo no Brasil. Ele achou tudo mágico. Eu lhe contei que no Brasil também se podia comer frutos do mar de alta qualidade de forma barata. Meus pais arregalaram os olhos. Levei-os a um restaurante de frutos do mar que me tinham recomendado. O restaurante era famoso por suas moquecas e mariscos frescos. Na Europa, frutos do mar como lagosta são pratos de altíssimo padrão. Um prato de marisco ou lagosta custa em média mais de 50 euros. Para comer até ficar satisfeito, é preciso estar preparado para gastar centenas de euros. Mas no Brasil, os frutos do mar frescos são muito mais baratos do que na Europa. Eu mesma fiquei chocada ao ver a conta. Naquele momento, lembrei-me e disse à minha mãe que meu pai adorava frutos do mar quando morávamos na Bielorrússia. Mas depois de vir para a Holanda, ele praticamente nunca mais comeu porque achava muito caro. O que minha mãe disse era verdade. Meu pai, que sempre dizia que tudo era caro, ficou olhando fixamente para os pratos de frutos do mar nas outras mesas. Quando o prato com lagosta, camarão e outros frutos do mar frescos chegou, meus pais ficaram sem palavras, chocados com a quantidade surpreendente. Até minha mãe, que nunca me proíbe de gastar dinheiro, perguntou preocupada se eu não tinha exagerado. Para tranquilizá-los, revelei o preço. O grande prato de frutos do mar que pedimos custava cerca de R$ 1.500 brasileiros, o equivalente a cerca de 275 euros. Minha mãe não conseguia acreditar, perguntando se eu tinha visto o preço errado. Além disso, pedimos vários acompanhamentos, como arroz, molho de pimenta, pirão, etc. Não apenas delicioso, mas o preço era tão baixo que eles ficaram ainda mais mudos. Na Holanda, seria impossível comer um banquete de frutos do mar tão farto por este preço. Eu queria que meus pais comessem mais especialidades brasileiras, então pedi a famosa moqueca de lagosta da casa. Quando a moqueca de lagosta chegou, minha mãe provou uma colherada e não parava de elogiar, dizendo que o aroma era maravilhoso e os mariscos estavam muito frescos. Em seguida, meu pai também experimentou a moqueca brasileira. No entanto, enquanto comia, meu pai manteve uma expressão tensa. Perguntei-lhe cautelosamente se não estava gostoso. Minha mãe disse para eu não me preocupar, pois ele às vezes ficava assim quando estava pensativo, e me disse para provar logo, pois a moqueca era deliciosa demais. Meu pai fechou os olhos, saboreando lentamente o sabor da moqueca. Perguntei-lhe como se sentia, mas ele não disse uma palavra. Aos poucos, seus olhos ficaram vermelhos e ele começou a chorar. Eu e minha mãe ficamos chocadas. Pensei que o restaurante brasileiro que eu tinha escolhido era bom. Será que não era do agrado de meu pai? Mas meu pai rapidamente enxugou as lágrimas e me agradeceu. Meu pai, sempre reservado, de poucas palavras, raramente dizia obrigado ou desculpa a alguém. O fato dele me agradecer assim era inacreditável. Através da moqueca no Brasil, ouvi pela primeira vez o verdadeiro desabafo de meu pai. Meu pai contou que a sua juventude foi muito difícil. Naquela época, como um imigrante na Holanda que não falava bem o idioma, as oportunidades de trabalho eram limitadas. Ele só podia fazer vários tipos de trabalho pesado e diário para sustentar a família. Mas devido aos altos preços, a vida ainda era muito difícil. Meu pai continuou a contar sua história.
Ele disse que certa vez, depois do trabalho, foi ao supermercado comprar mantimentos. Enquanto comparava os preços e escolhia o que comprar, sentiu uma pontada de tristeza. Mesmo trabalhando tanto para ganhar dinheiro, ele ainda precisava se preocupar com cada centavo. O pai, jovem e impulsivo na época, agiu movido pela emoção, pensando: eu trabalho tão duro, mas nem posso comer o que quero. Ele correu para o mercado de peixes mais próximo e comprou uma lagosta grande e fresca para levar para casa. Minha mãe ficou chocada ao ver a lagosta enorme e gritou que ele estava louco. Mas meu pai a ignorou e se concentrou em comer a lagosta. No entanto, meu pai se arrependeu rapidamente, porque no dia seguinte era o meu 4º aniversário. Meu pai havia gastado todo o dinheiro comprando a lagosta e não pôde comprar a boneca que eu tanto queria. Eu chorei a noite toda de tristeza. Por fim, tive febre e fiquei doente, deitada na cama. Ao ver a filha doente e chorando na cama, meu pai sentiu uma enorme culpa. Ele não conseguia se livrar do pensamento de que a filha estava pagando o preço pelo seu próprio ato egoísta. A partir de então, meu pai nunca mais gastou dinheiro desnecessariamente. Todo o dinheiro que ganhava era usado para a subsistência da família e para o futuro. Ouvindo a trajetória de vida de meu pai, senti profundamente o quanto ele se sacrificou pela nossa família. Minha mãe também ficou emocionada com a súbita explosão de sentimentos de meu pai, mas tentou aliviá-lo brincando: você é criança, por acaso? Meu pai, sentindo-se envergonhado por ter chorado, tentou desviar o assunto, dizendo algo estranho. É por isso que eu disse para não virmos ao Brasil, não é? Agora, meu pai sempre me pergunta, com expectativa: não vamos ao Brasil desta vez? Acho que no meu próximo aniversário, toda a nossa família irá novamente para o Brasil. O que vocês acharam desta verdade escondida e deste amor familiar que este pai holandês guardava no coração? Estamos sempre à espera de histórias interessantes e emocionantes. Agradecemos a todos que assistiram ao Korean Exchange Student TV. A vossa subscrição, gostos e apoios são a nossa maior motivação para fazer vídeos. No futuro, continuaremos a esforçar-nos para fornecer informações mais rápidas e precisas. Obrigado a todos